Você agora sabe que disciplina é identidade, não esforço. Você entende que foco é uma escolha, uma ferramenta que reconstrói o seu cérebro. Mas existe um elemento que conecta essas duas coisas e as transforma em um sistema que realmente funciona todos os dias, sem exceção. Esse elemento é a rotina. E quando a maioria das pessoas ouve a palavra rotina, imediatamente pensa em prisão, pensa em monotonia, em sacrifício da liberdade, em estar preso a padrões que tiram a alegria de viver. Mas essa compreensão está tão errada que é quase cômica. Porque a verdade é exatamente o oposto. A rotina não é o que te prende. A rotina é o que te liberta. Porque quando você tem uma rotina bem desenhada, você não precisa acordar todo dia e decidir tudo de novo. Você não precisa gastar energia mental escolhendo o que fazer, em que ordem fazer, quando fazer. Tudo já está decidido. E essa decisão prévia libera uma quantidade enorme de energia mental para o que realmente importa. Para o trabalho criativo, para as decisões importantes, para a construção. A rotina é como você transforma a intenção em realidade consistente. E consistência é exatamente a moeda em que todos os resultados reais são pagos. Existe uma diferença gigante entre rotina e hábito. A maioria das pessoas confunde os dois. Hábito é uma ação isolada que você repete tanto que se torna automática. Escovar os dentes é um hábito. Ir à academia é um hábito. Beber água é um hábito. Mas rotina é algo muito mais profundo. Rotina é uma sequência de hábitos conectados de forma estratégica para criar um resultado específico. Rotina é o sistema que encadeia tudo junto. Pensa na rotina matinal de alguém que realmente constrói coisas. Acorda em horário fixo, bebe água, medita ou se move, come bem, planeja o dia e só então abre o celular. Nenhuma dessas ações isoladamente é especial, mas quando você encadeia todas juntas em uma sequência específica, criada com intencionalidade, o resultado é que essa pessoa chega ao seu trabalho com o corpo acordado, a mente clara e a intenção estabelecida. Compare isso com alguém que acorda, já abre o celular, lê notícias ruins, come algo rápido e ruim, já começa a responder mensagens enquanto ainda está em pijama. Tecnicamente, essa pessoa também acordou e está pronta para trabalhar, mas está em um estado completamente diferente. O corpo não está acordado, a mente está poluída. A intenção está perdida entre 1000 coisas. A diferença não está nas 24 horas que ambas têm. A diferença está na rotina que ambas escolheram. E aqui está o ponto. Você já tem uma rotina. Todo mundo tem. A questão é se você escolheu conscientemente essa rotina ou se apenas deixou ela evoluir de forma aleatória pelas circunstâncias da sua vida. Porque se você deixou aleatório, garanto que não está servindo você bem. A razão pela qual a rotina funciona tem tudo a ver com como o seu cérebro funciona. Seu cérebro é um órgão extremamente preguiçoso. Não no sentido de ser lento, no sentido de que ele economiza energia o tempo inteiro. E um dos jeitos que ele economiza energia é através da automaticidade. Toda tarefa que se torna automática custa muito menos energia mental do que quando é nova. Por isso que, quando você aprende a dirigir, é exaustivo. Mas depois de alguns anos, você dirige sem pensar. O cérebro automatizou o processo e agora custa uma fração da energia que custava antes. A rotina aproveita esse sistema. Quando você cria uma rotina que se repete todo dia, a tendência do cérebro é automatizar aquela sequência. E quando um padrão se automatiza, ele custa muito menos energia para executar. Isso libera recursos mentais enormes que você pode dedicar a coisas que realmente importam. Existem pessoas que passam o dia inteiro em decisões, que decidem o que comer no café da manhã, que decidem que hora querem acordar amanhã, que decidem se vão treinar hoje ou não, que decidem constantemente. E no final do dia, apesar de terem tomado centenas de decisões, não conseguem se concentrar em nada importante. Porque toda a energia mental
foi gasta em decisões de baixo nível. A rotina elimina essas decisões. Você não decide se vai acordar cedo. Você acordou cedo porque é assim que a sua rotina funciona. Você não decide se vai meditar. Você medita porque é assim que a sua manhã funciona. Você não decide se vai trabalhar focado. Você trabalha focado porque é assim que a sua tarde funciona. E com todas essas pequenas decisões já automatizadas, você tem energia mental e vontade genuína para as decisões que realmente importam. Para as decisões que te movem na direção que você quer. Aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca entende sobre como funcionam os resultados reais. Ninguém chega em um lugar extraordinário por um ato extraordinário. Ninguém constrói coisas notáveis através de inspiração eventual e surtos de produtividade. Os resultados reais são construídos através do efeito composto. Efeito composto é quando você faz uma coisa pequena, repetidamente durante um tempo longo, e no final percebe que o resultado é incomparável com qualquer coisa que você esperava. É como investir dinheiro que cresce e gera juros sobre juros. Ou como treinar musculação. Você não vira musculoso em uma semana, mas em um ano de consistência, você é uma pessoa completamente diferente. A rotina é a máquina através da qual o efeito composto funciona. Porque a rotina é o padrão que você repete todo dia. E quando você repete algo todo dia, durante semanas, durante meses, durante anos, o efeito acumula. Pensa em alguém que lê uma página de um livro todo dia. Parece pouco. Parece que não está acontecendo nada especial. Mas em um ano, essa pessoa leu aproximadamente 100 livros. Vira uma pessoa absolutamente diferente em conhecimento, perspectiva e capacidade de resolver problemas. Tudo porque tinha uma rotina simples de ler uma página. Ou pensa em alguém que treina 1 hora por dia, 5 dias na semana. No começo não vê diferença. Mas em 6 meses, o corpo mudou completamente. Em um ano, é uma pessoa que qualquer um reconheceria como alguém que se cuida. Ou pensa em alguém que trabalha 2 horas por dia em um projeto pessoal. Não parece muito, mas em um ano são 500 horas de trabalho focado. Em 2 anos, são 1000 horas. E com 1000 horas de trabalho focado em algo, você não é mais novato. Você é especialista. A rotina não promete resultado imediato. A rotina promete resultado garantido se você conseguir ser consistente. E é exatamente por isso que funciona. Porque consistência bate talento toda a vez. Agora vem a parte prática. Como você cria uma rotina que funciona de verdade, que você consegue manter, que efetivamente gera resultado? Primeira regra: sua rotina não pode ser perfeita. Tem que ser possível. Porque uma rotina que é tão rigorosa que você não consegue manter é pior que não ter rotina. Porque quebra a sua confiança em si mesmo. E confiança é o que sustenta a consistência. Segunda regra: sua rotina precisa começar muito pequena. Você não redesenha completamente a sua vida da noite para o dia. Você começa com uma coisa. Uma rotina matinal simples, ou um bloco de trabalho focado, ou 1 hora que você dedica a algo importante. Você constrói a rotina em camadas. Semana 1 você estabelece a rotina matinal. Semana 2 você adiciona o bloco de trabalho focado. Semana 3 você adiciona o ritual noturno. Assim você tem tempo de cada coisa se enraizar antes de adicionar mais. Terceira regra: sua rotina precisa ter um objetivo claro. Você não tem rotina por ter rotina. Você tem rotina porque ela existe para gerar um resultado específico. Para deixar você mais saudável. Para deixar você mais produtivo. Para deixar você mais alinhado com a versão de si mesmo que você quer ser. Quarta regra: existe espaço na rotina para o imprevisto. Vida acontece. Às vezes você fica doente. Às vezes algo urgente aparece. A rotina não é uma prisão. É um guia. E um guia bom é flexível o suficiente para se adaptar, mas firme o suficiente para manter você na direção. Quinta regra: você mede a rotina. Você não consegue melhorar o que você não mede. Então você acompanha se conseguiu fazer a rotina.
Não de forma obsessiva, de forma simples. Um checklist simples. Um app simples. Algo que registra se você seguiu o padrão. E sexta regra, a mais importante. Você celebra as pequenas vitórias. Quando você completou uma semana de rotina. Quando completou um mês. Porque essas pequenas vitórias são o combustível que sustenta a motivação, até o ponto em que a rotina fica tão automática que não precisa mais de motivação. Finalmente chegamos no ponto onde tudo converge. Você tem disciplina, que é quem você decidiu ser. Você tem foco, que é a ferramenta através da qual você constrói. E agora você tem rotina, que é o sistema que coloca disciplina e foco para funcionar todos os dias. Essas três coisas juntas criam algo que é incomparável. Não é que você fica mais ocupado. É que você fica mais capaz. Não é que você sacrifica mais. É que você constrói mais. E o resultado dessa construção é uma vida que é incomparável com a vida que você tinha antes. Porque quando você tem uma rotina que funciona, quando você segue essa rotina com a disciplina de alguém que sabe quem é, quando você traz o foco que você treinava enquanto executa a rotina, o efeito composto começa a funcionar em seu favor. E semanas viram meses, meses viram anos, e você olha para trás e não reconhece a pessoa que você era. Esse é o trabalho real. Não é fazer uma coisa extraordinária uma única vez. É fazer coisas simples extraordinariamente bem, repetidamente, durante tempo suficiente para que o resultado se acumule em algo genuinamente notável. A rotina é como você faz isso. A rotina é como você transforma a intenção em realidade. A rotina é como você passa de alguém que tenta para alguém que constrói. Você sabia disso em algum lugar. Por isso assistiu a esses 3 vídeos. Por isso chegou até aqui. Porque em algum lugar dentro de você, existe uma pessoa que sabe que pode mais. Que sabe que está desperdiçando potencial. Que sabe que a versão que quer ser não é tão distante assim, mas que requer uma estrutura para chegar lá. Essa estrutura é disciplina. Essa estrutura é foco. Essa estrutura é rotina. Comece pequeno. Escolha uma coisa. Uma rotina matinal simples. Uma hora de trabalho focado. Um ritual noturno que prepara você para o dia seguinte. Escolha uma coisa e faça consistentemente durante 30 dias. Depois você vem aqui e deixa um comentário dizendo o que mudou. Porque algo vai mudar. Porque a consistência nunca mente. E eu quero ouvir a sua história. Obrigado por ter caminhado comigo através dessa série sobre produtividade real, foco profundo e transformação através da identidade. Se isso impactou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também.